Essa é a 7ª parte do vídeo de... レア TH もあるし、 Se você ainda não viu a 6ª parte ainda, ela vai estar aqui no card. Então, bora para o vídeo. Só que aí, o berço começa a ficar vermelho, começa a contagem regressiva de autodestruição. E o Sato pergunta se a Mia consegue desativar essa autodestruição. Você consegue resolver essa merda aí? Ó, deixa com o dele aqui, leque, ó. Salve galerinha do YouTube, aqui é o Felipe Neto Tutoriais e no tutorial de hoje eu vou ensinar a vocês como desativar uma autodestruição de uma árvore. Quem que escreveu esse roteiro aqui? Toma no... Eu acho que não vai funcionar não. Então, o Sato, ele resolve salvar as androides lá. Ele fala pra Mia e as androides usar o teleporter pra poder sair já direto do berço. Enquanto o Sato ainda vai salvar aquela última lá, que ele deixou deitadinha lá no chão. Aí o Sato cata aquela mina que tava faltando e vai até a Dríade e pede ela pra ser levada pra fora do berço. Aí ele vai, lasca outro beijão na criança e é teleportado lá pra fora. Enquanto isso, o berço se transforma em sal e começa a vir uma avalanche de sal pra matar o Sato. Só que o Sato começa a andar por cima d'água, tipo... Jesus. Ele começa a jogar uma água pra cima e depois bola de fogo pra poder impedir do sal vir. Eu não entendi muito bem, mas foda-se. E aí o Sato encontra com o pessoal lá. Só que aí as androides falam que vai servir o Sato, mas elas têm que ir entregar o anel do antigo mestre delas na tumba da mulher dele. Mas pera aí, tu pensa um negocinho aqui, ó. Elas falaram que vão servir o Sato. Ou seja, então quer dizer que todas elas vão para o harém dele. Mas pera aí, vamos fazer uma conta aqui. São 6 que já estavam com ele, mais 8 android, ou seja, o harém dele vai ficar com 14 meninas. Então o Sato conversa com as... E ele fala que vai levar a Mia, que é a elfazinha broxa lá, pra cidade natal dela. E a Zena fica toda tristinha. Só que aí, quando o Sato tava saindo da cidade pra poder levar a elfa, ela aparece de cavalo e fala que não vai poder ir com ele. Mas quando ele voltar, ela vai se juntar a ele pra poder ir nas aventuras com ele. Então, mano, é mais uma arrombada pra porra do harém, mano. Harém do filho da puta vai ter 15 meninas, fora que ainda tem o mangá que eu não vou ler. E aí ele segue em viagem, só que no meio do caminho ele encontra tipo uns negócios que chama Toris, aparentemente. Que é aqueles bagulho japonês, que é tipo um bagulho de madeira. Só que aí ele lembra que na infância ele tava no meio desses Toris e tinha 2 meninas lá que estavam falando sobre reencarnar. Só que não lembra muito bem disso. Você pega esse pedaço aí e joga fora, porque não vai ser usado nessa temporada mais. Então, durante a viagem, ele percebe que no mapa tem uma parte escura. Chegando numa cidade mais próxima, ele pergunta a um carinha que mora lá se ele conhecia alguma loja de alquimia. Aí ele vai até essa loja de alquimia e tenta comprar algumas poções, mas ela não pode vender porque ela precisa de núcleo dos bichos, porque quando você mata um bicho ele dá um núcleo. Aí ele tenta também comprar frasco de poção, porque ele começou a aprender a mexer com poção. Só que ela fala que não vai ter como vender pra ele, porque todo o estoque dela acabou. Porque chegou um carinha com um mandato do conde, pedindo todos os frascos de poção que ela tinha. E ela teve que vender tudo pra aquele cara. E ele pergunta pra essa moça se ela consegue vender algum pergaminho de magia pra ele. Ele fala que troca, mas apenas com núcleos especiais, que são os núcleos mais valiosos. Só que aquele tipo de núcleo não pode ser comercializado. Então ele vai de noite, troca de roupa pra ficar bem irreconhecível e compra os pergaminhos. E ele vai até aquele lugar escuro no mapa. Só que lá é meio que uma floresta mágica que uma bruxa tenta proteger a todo custo. E ela combinou com um conde que se ela entregar 300 frascos de poção 2 vezes por ano, o conde vai deixar aquele intacto, não vai deixar ninguém aproximar daquela floresta. Então o Sato vai embora da floresta e ele vai para um bar encontrar o carinha que constrói os frascos. E o carinha fala que ele não pode vender esse tipo de frasco, porque seria meio ilegal. Só que ele poderia ensinar ao Sato a fazer aqueles frascos. Só que enquanto eles estavam conversando, ele escuta uma conversa de 2 caras, e um deles estavam falando que ele queria ter um terreno só para ele, que ele ia criar uma nova cidade só para ele. Só que o Sato acha que é só uma conversa aleatória que essas pessoas teve. Adivinha quem é? Quem é? No outro dia ele tá andando com as amigas dele lá, muito de boa, até que ele começa a escutar uma barulheira. Ele olha no mapa e percebe que é a ajudante da bruxa que ele encontrou lá naquela floresta. Só que ela tá sendo perseguida por vários caras. Sato tenta ir lá ajudar, ela entra pra dentro da cidade, mas na verdade era uma armadilha. E ela vai, bate e quebra todos os frascos. E fala que tinha que entregar esses frascos, por causa lá do pacto com o conde. E eles contaram lá e descobriram que a maioria quebrou e ficou faltando 180 poções. Ele tenta falar com o vice-rei pra poder entregar essas poções e depois trazer as que estão faltando. Ele falou que não, que essas poções só podiam ser tragas até o final do dia, até o pôr do sol. Aí o Sato percebe que pela voz do cara, são aqueles 2 que tinham conversado lá no bar. Adivinha quem é? E ele assimila que ele tá querendo desfazer o pacto pra poder apossar daquele terreno, pra poder fazer a cidade. Só que aí o Sato
tenta fazer as 180 poções. Ele vai até aquele carinha que ensinar ele a fazer os frascos, e depois de muita tentativa, ele consegue usar o sistema do inventário dele para resfriar os frascos a tempo de entregar no final do dia. E ele vai, faz as poções também e chega lá para entregar o conde. Quando o Sato chega lá para entregar as poções e fala pro vice-rei assinar que foi entregue, ele fica enrolando para poder o pôr do sol passar e o trato ser desfeito. Só que aí aparece o conde que tinha feito o contrato e fala pro vice-rei assinar, porque realmente foi entregue. Só que o vice-rei fica boladão e tenta atacar o conde. Só que o conde joga de full tank e consegue tancar a magia tranquilamente, e ele assina lá e dá tudo certo. E aí o Sato segue viagem para poder levar a Mia lá pro cidade natal dela. Só que aí meio que o anime acaba aí, não tem mais continuação. Meio que ele mostrou alguns pontos que podia ter uma continuação e acabou. O mangá tá sendo lançado até hoje, mas ainda nada confirmado pra segunda temporada. Resumindo, esse anime significa pedófilo. Dessa vez agora eu terminei de vez esse anime. Demorei 2 semanas pra poder terminar isso. É uma vergonha porque eu tinha que ter terminado isso em menos de uma. Então se você assistiu até aqui, muito obrigado. Meu Pix vai estar na descrição, caso você queira me ajudar financeiramente. Faço lives lá no Twitch e até a próxima. Falou!